tudo era grego-romano. Grego-romano, grego-romano. Eu falei, mas onde é que esse povo estudou? Aí esse meu professor Aguiar ficou com essa inquietação. Um dia ele trouxe uma notícia que me deixou maravilhado. Ele falou, olha, esse povo estudava com o povo preto, com o povo egípcio. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Kemet, Enoque, Cush. Eu falei, meu Deus, então nós não nascemos escravos, nós nascemos descende de reis, rainhas, uma porrada de coisa. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Sim, hoje é chá de revelação do nosso novo apresentador do Papo. Sim, ele que já veio aqui como convidado, já sentou naquela cadeira acanhado e agora virou debatedor. Senhoras e senhores, até o fim do ano teremos Vladimir, o lindo, o muso, o inteligente, o lido, o aculturado Brista. Vlad para os íntimos, neném do papai para mim. Seja muito bem-vindo ao Papo de Segunda, Vladimir Brista. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, tem chance do GNT ter se equivocado redondamente, mas agora eu já assinei, né? Não terá sido a primeira vez, né? É, exato. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça para estrear com o pé direito. E graça é a nossa, que temos Ailton Graça conosco. Seja muito bem-vindo, meu rei, meu Deus, Ailton Graça. Olha só, o Ailton ganhou um Kikito por protagonizar, ou como ele mesmo diz, protagonizar Mussum, o Filmes. Mussum, que era apresentado como um pinguço, como um malandro, como um mulherengo, como um preguiçoso. Vários desses estereótipos de raça e de classe. Hoje a gente questiona bastante esse tipo de estereótipo. A gente debate o que faz o estereótipo. Ele aproxima, ele só perpetua preconceito. Em que estereótipo você já foi enquadrado e não gostou? Isso te afetou para o bem ou para o mal? Vende estereótipo na hashtag Papo de Segunda no GNT. O Mussum era carregado de estereótipos, como você disse, que perpetuava também um pouco do que é um Brasil que carrega essa herança maldita da escravidão. E é um país que nunca tratou, aliás, o mundo nunca tratou isso com seriedade, né? Mas o Brasil, sobretudo, foi o lugar onde a escravidão foi eficiente. E ela guarda até hoje os seus traços, né, tudo que ela construiu lá atrás, uma eficiência tão grande que até hoje ela teima em invisibilizar e apagar, né, as personalidades pretas que ajudaram a construir essa nação. E o Mussum, depois do Grande Otelo, é o artista de TV mais conhecido. É o mais conhecido. Ele virou o grande meme aí das redes sociais. Tudo que você vai marcar alguma Até coisa, hoje, você coloca lá. famosíssimo. É, famosíssimo por causa disso. Então, a gente queria contar um pouco essa história, mas dentro do nosso viés, dentro da maneira como a gente pensava. Eu levei 10 anos para fazer o Mussum, né? Desde do convite do diretor Santucci, eu estava fazendo um filme com ele, com o Leandro Hassum, até que a sorte nos separa, e falei, Ailton, você nunca foi protagonista em nada. Nós precisamos arranjar um protagonista para você vivenciar e dar vida a esse personagem. Eu falei, vai ser mais fácil se for um protagonista, entendeu? Então, vamos pegar alguém, né, que está aí. E foi na época, no período que saiu o livro. E aí o Santucci veio, olha, está o livro aqui. Com o avançar das pautas pretas e do movimento preto, né, foi ganhando adesão até por causa do mundo virtual. A internet, né, pulverizou vários assuntos interessantes para a gente. O Santucci foi o primeiro a dizer para mim, falou assim, esse não é um filme para eu dirigir, eu sou branco. Eu não tenho cultura suficiente para mergulhar dentro dessa história, para contar. A gente precisa trazer um diretor preto para estar contando essa história junto contigo. Foi aí que entrou o Silvinho Guindani. Né? A entrada do Silvinho Guindani obrigou a gente a reler o texto e tentar fazer alguma coisa que era... Não é um filme onde a gente estava, na verdade, defendendo aquele personagem de alguma coisa que a branquitude já faz, de criar e perpetuar os estereótipos. Então, a gente estava limpando para que a gente pudesse contar essa história do nosso ponto de vista para, de alguma forma, salvar e preservar a imagem desse cara que foi muito importante. Muito importante. Eu mesmo, quando jovem, utilizei muitas das falas dele para me defender de alguma coisa do racismo estrutural. Então, quando falava, negão, eu falava, negão, é o teu passades.
não tinha dúvida, sabe? Né? Então, qualquer coisa que vinha desse jeito, esse humor do Mussum para responder algumas coisinhas já auxiliava, me auxiliou, pelo menos, a me defender dentro dessa estrutura racista que perpetua algumas questões. Tem um pessoal que reclamou o fato do filme não problematizar algumas piadas que os Trapalhões faziam. Isso foi uma decisão do filme? Foi uma decisão nossa, foi uma estratégia nossa justamente para... porque não era essa a ideia. A primeira ideia era contar a história dele, porque assim... Do Antônio Carlos. Do Antônio Carlos. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Eu não sabia que ele inventou o reco-reco. Eu, como sambista, falei, meu Deus... Ele que inventou o reco-reco, não sabia da história da aeronáutica, não sabia da história dos modernos, nem dos originais do samba. Tinha muita gente que não tinha essa ideia. Então, a gente focou nessa... Achou que ele era um ator que fazia Trapalhões. Todo mundo achou que ele brotou nos Trapalhões. Não tinha nem ideia da história dele ter participado da escolinha do professor Raimundo, que era anterior a tudo isso. Então, ele já era gigante, né? Gigante. É um cara que, entre as várias falácias que tem a respeito dele, falar que ele morreu de cirrose, por exemplo. Não, ele morreu porque ele tinha um coração grande, foi fazer uma operação e morreu em função disso. Então, era uma construção que a gente queria trazer para que tantas pessoas se espelhassem. Né? Hoje a gente tem poucas... essa coisa do apagamento sistemático que tem do povo preto, isso já é histórico, né? Já é histórico, isso... Na construção da civilização já é notório isso, né? Eu só pegar um gancho disso, quando era criança, eu perguntei uma vez para o meu professor, porque tudo era grego-romano, grego-romano, grego-romano. Eu falei, mas onde é que esse povo estudou? Aí esse meu professor, Aguiar, ficou com essa inquietação. Um dia ele trouxe uma notícia que me deixou maravilhado. Ele falou, olha, esse povo estudava com o povo preto, com o povo egípcio. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Kemet, Enoque, Cush. Eu falei, meu Deus, então nós não nascemos escravos, nós nascemos descendentes de reis, rainhas, uma porrada de coisa. E isso dentro da construção de criminalizar a cor preta, né, e de criar para ela só o espaço do subalterno, incomoda a gente. Então a gente não queria fazer isso no filme. Né, denunciar isso. Tem algumas cenas que foram cortadas, que é justamente quando ele está com um copo de bebida na mão. Eu falo, não precisa disso. Fiquei por muitos anos pensando isso, assim, porque a gente acha meio bonito também o discurso de eu sou do meu jeito, eu não quero fazer média para ninguém, não sei o que lá. Eu acho isso legítimo, desde que não te machuque. Porque também, às vezes, machuca... Não, te machuca ou não machuca o outro? Desde que não te machuque, porque eu ficava pensando, não, eu sou do meu jeito. E aí eu tenho uma experiência para dividir aqui com vocês, trabalhando com música urbana, gostava de streetwear, então eu andava meio mano, meio rapper, viajava muito para fora, trazia referências de lá para cá, porque a música urbana que a gente faz aqui no Brasil também é uma versão tropical da cultura de Nova York, da cultura de Miami, Los Angeles ali. Então eu queria trazer essas referências para cá e andava nesse estilo, tipo, camiseta de algodão com a manga de couro, boné de algodão com a aba ali de couro. E eu comecei a frequentar, quando comecei a trabalhar com publicidade e audiovisual, alguns lugares que eram muito frequentados por branco. E aí eu via que a galera me olhava diferente. E aí eu falei, cara, isso aqui tá me machucando. Não faz sentido eu querer ser do meu jeito e me conforta um pouco mais entrar e sair invisível dos lugares. Eu também tenho acesso a esse lugar, eu mereço estar aqui me reunindo com essa galera, fazendo uma reunião onde você, com privilégio, também pode estar. Eu também posso estar no mesmo lugar que você. Então eu comecei a pensar em entrar e sair um pouco mais invisível. E eu achava que isso era suficiente até a semana passada. Olha só que curioso. Passaram anos, semana passada eu vivi uma outra experiência aqui no Rio de Janeiro. E, cara, das outras vezes acho que eu não percebi tanto, eu não liguei tanto, assim. Ativa aquele lance na cabeça também de... Acho que é coisa minha, assim. Acho que não tem ninguém olhando pra mim. E aí até que algumas vezes a minha esposa também presenciou isso e anos depois ela dividiu comigo. Mas voltando aqui no que rolou comigo na semana passada, eu tava bem vestido, velho. Pô, eu tava alinhado, tava com uma camisa social, um pullover por cima, entrei numa loja...
e uma mulher olhou assim para mim dos pés à cabeça e guardou a bolsa dela e guardou a mala e fechou a cara. E eu achei que só o fato de eu me vestir diferente já é me colocar num lugar, mas não é sobre o lugar social que você está ocupando. É essa cor aqui, essa cara. Então, eu achava que dinheiro ia ajudar a gente a chegar nesse lugar. Eu achava que se vestir diferente ia ajudar a gente a chegar nesse lugar, de não passar por essas situações desconfortáveis, mas o racismo estrutural, cara, só quem passa por isso no dia a dia. Acho que eu falei até aqui uma vez que fui buscar o Preto Zezé, e aí o segurança não deixou, na época da pandemia, não deixou entrar na farmácia, porque ele falou que rap não podia entrar na farmácia. Eu, não entendi. Então, dividindo essas coisas com um monte de gente que nunca viveu isso, não dá pra entender, mas a gente tá ligado qual que é, né? A gente tem como não estereotipar as pessoas? Existe esse caminho? Tem e deve. Eu estava ouvindo aqui a Ailton e Conde, me fez pensar. Eu acho que esse assunto é um assunto muito delicado, não só no sentido de que é sensível, porque mexe com experiências traumáticas das pessoas e mexe com o grande trauma da formação do Brasil, que segue sendo o trauma da escravidão, né? Mas é um assunto delicado também no sentido de que ele exige uma abordagem rigorosa, delicado no sentido de que a gente deve abordá-lo com precisão. Por exemplo, antes do Ailton falar, eu ia começar lembrando que estereótipo vem de uma palavra grega. Estéreos, em grego, significa sólido. E aí Ailton falou, o negócio do greco-romano, mas tudo vem do greco-romano. É interessante que a língua portuguesa, ela assimilou muitas palavras do grego. Em geral, são palavras assim conceituais, que são montadas a partir de outras palavras do grego e tal. Mas a língua portuguesa falada no Brasil, ela tem uma influência muito mais forte de culturas negras e de culturas indígenas do que do grego, por exemplo, né? A gente tem palavras que vêm do grego na língua portuguesa, tá? Mas é bem possível que esse padrão, que é um padrão muito característico da língua portuguesa falada no Brasil, que é o padrão consoante-vogal, 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 seja assimilado da herança iorubana, banto e de línguas indígenas. É diferente do português de Portugal, por exemplo, que é um português muito mais consonantal, né? Então, você vê, né, como é que, aparentemente, você vai para a etimologia, parece que o grego é forte, mas você vai analisar a língua portuguesa falada no Brasil, ela é menos, talvez, a última flor do Lácio, do latim, falada na região lá, né, da Itália, do que, como diz o Caetano Galindo, num livro belíssimo lançado recentemente, que é o Latim em Pó, ela é uma flor de Luanda. Estou fazendo só um prólogo para você ver como é que esse assunto é um assunto complexo. Então, você me perguntou, né? A gente deve e pode evitar os estereótipos? A gente deve. E a gente deve evitar os estereótipos. Por quê? Porque nenhum indivíduo é completamente anulado pelo grupo social em que ele se inscreve. Então, hoje em dia, a gente está fazendo uma crítica social que se vale de usar grandes categorias. O branco, o negro, a mulher, a pessoa trans, o judeu, o palestino, o evangélico. E, muitas vezes, pensar essas grandes categorias serve para que a gente perceba que, como a gente não vive em culturas igualitárias, muito longe disso, né? Você ser inscrito em uma dessas categorias te dá uma experiência do mundo diferente. O Ailton, agora há pouco, usou o conceito de branquitude. Branquitude é um conceito importante, porque ele nos remete justamente ao fato de que você ser branco na sociedade como a do Brasil te coloca num conjunto de experiências muito diferente de você ser negro. Eu nunca passei por essa experiência que o Conde acabou de narrar. Ao mesmo tempo, a gente não pode confundir a capacidade de fazer crítica social usando essas categorias importantes com a incapacidade de distinguir cada indivíduo dentro desses grupos sociais. Porque nenhum indivíduo é igual ao outro. Nenhum preto é igual ao outro. Nenhum branco é igual ao outro. Nenhuma mulher é igual a outra. Nenhuma pessoa trans é igual a outra. Então, é essa capacidade que a gente tem que conseguir fazer.
e reafirmar, na minha opinião, a frase do Martin Luther King, que é: cada sujeito deve ser julgado pela qualidade do seu caráter.